Vamos então resolver o exercício 4 da Teórica Prática 1 e temos então, considera um condutor que se desloca de automóvel na via pública em trajetória retilínea e uma velocidade constante, v igual a 50 km por hora. Portanto, o condutor descreve um movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, 50 km por hora. Num dado instante, o condutor avista um peão que decide atravessar uma passadeira localizada a uma distância inicial de i igual a 40 metros. O condutor consegue travar o veículo e parar mesmo antes de atingir a pessoa. Nota, deve tomar em consideração que o automóvel continua a deslocar-se com velocidade constante, VI, durante o tempo de reação. Este tempo de reação, TR, corresponde ao intervalo de tempo entre o instante em que o condutor avistou o peão e o instante em que reagiu e começou a travar. Considere TR igual a 1 segundo. Então, recapitulando, verificamos que o condutor está a descrever um movimento retilíneo uniforme ao longo do eixo referencial X, definindo-se aqui o sentido positivo do referencial como da esquerda para a direita. E então nós verificamos que temos aqui o carro que se está a deslocar a uma velocidade constante de 60 km por hora, portanto, 50 km por hora. Até que, aqui na passadeira, atravessa um peão que se encontra a uma distância do carro, que está aqui a dizer, portanto, encontra-se a uma distância de 60 metros, de 40 metros. E verificamos que o carro ainda percorre uma distância a 50 km por hora, enquanto, desde o momento em que ele avista o peão e o momento em que começa a travar. Portanto, temos aqui a distância de reação, que poderemos representar por dr. E então, a distância que nós queremos saber vai ser di menos dr, para determinar então a distância a partir da qual a aceleração começa a atuar no carro. Consideramos que a aceleração é constante, não é? Portanto, vamos ler aqui a linha A. Qual a aceleração do veículo durante a manobra de travagem para conseguir parar a viatura a uma distância do peão que pode considerar nula? A aceleração é constante durante a travagem, exatamente. Portanto, aqui dizer na linha A que a aceleração é constante e, portanto, o movimento, a partir do momento em que o condutor começa a travar o carro, será uniformemente retardado. Okay? Portanto, retilíneo uniformemente retardado. Então, primeiramente, nós podemos verificar que a distância está em metros e o tempo em segundos e a velocidade em km por hora. Portanto, vamos converter a velocidade inicial, que está em km por hora, para metros por segundo. Isto fica 60.000 a dividir por 3.600. Colocando isto na calculadora, fica 16,67 metros por segundo. Vamos só pôr aqui a linha A. E agora que nós temos a velocidade, podemos determinar a distância de reação. Portanto, vamos determinar a distância de reação, que é a distância em que o carro percorre no tempo de reação. Okay? Portanto, verificamos que a velocidade é dada então pela distância de reação, a dividir pelo tempo de reação. A velocidade no enunciado diz-nos que eu pus aqui 60 km por hora, mas não é 60 km por hora, aqui é 50 km por hora. Agora eu percebi. Portanto, aqui será 50 e a velocidade será aqui um valor diferente. Portanto, vamos aqui ver quanto é que teria a velocidade em metros por segundo. Ok, portanto, seria 13,89 metros por segundo. Portanto, distância e velocidade. Retomando aqui a distância de ligação, então a velocidade inicial no enunciado diz-nos que é 50 km por hora, portanto continua a ser constante durante o tempo de reação, por isso podemos concluir que a distância de ligação será a velocidade inicial, que será 13,89, mas por agora vamos deixar só a letra e quando formos calcular a aceleração, que é aquilo que nos está a pedir, depois substituímos as letras pelos valores. Então vai ser a velocidade inicial vezes o tempo de reação. Sabemos que o tempo de reação é 1 segundo, portanto a distância de reação será igual à velocidade inicial. E agora, nós podemos concluir que o nosso ΔX, que é o deslocamento do carro a partir do qual o carro começa a travar,
vai ser igual à distância inicial menos a distância de ligação, que será a distância inicial menos VI, como acabamos de verificar. E então, no movimento em que o carro está a travar, a aceleração é constante e por isso descreve um movimento retilíneo uniformemente retardado. Desta forma, se descreve um movimento retilíneo uniformemente retardado, nós podemos utilizar a equação do movimento uniformemente variado, quer seja a equação da velocidade ou a equação das posições. Para esse caso, nós vamos precisar, para resolvermos a linha, nós vamos precisar das duas equações. Portanto, para sabermos a aceleração do veículo, podemos começar por determinar o tempo em que vai demorar o carro a travar, a imobilizar o carro, portanto, desde o momento em que começa a travar até o momento em que o carro está imobilizado. E para isso podemos utilizar a equação das velocidades, que é definida da seguinte forma. Ok. Portanto, sabemos que a velocidade final será 0 e a velocidade inicial será então o nosso VI, que corresponde a 13,89 metros por segundo, mas por agora ainda não vamos substituir, mais AT. E então, verificamos que o nosso T vai ser igual a menos VI a dividir por A. Portanto, já sabemos uma fórmula que está em função da aceleração do tempo. E agora vamos recorrer à equação das posições, que será definida como x é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. E agora verificamos que x menos x0 será o nosso Δx, o v0 será o nosso vi, que é 13,89 metros por segundo, o t já acabamos de calcular, que é menos vi a dividir por a, mais 1 meio de a vezes menos vi a dividir por a ao quadrado. E então o Δx será igual, como está ali em cima, a di menos vi, portanto a distância inicial menos a velocidade inicial. Isto vai ser igual a menos vi ao quadrado a dividir por a, mais 1 meio, e depois nós vamos ter o menos vi a dividir por a ao quadrado, será vi ao quadrado a dividir por a. Temos a dividir por a ao quadrado e a multiplicar por a, corta um a, fica vi ao quadrado a dividir por a. Portanto, temos 1 meio vezes vi ao quadrado a dividir por a. E então, aquilo que nós temos aqui será, por exemplo, menos x, sendo x vi ao quadrado a dividir por a, mais 1 meio de x. E isto é igual a menos 1 meio de x. E então, podemos substituir, portanto, di menos vi vai ser igual a menos 1 meio de vi ao quadrado a dividir por a. Ok? E então, nós queremos determinar a aceleração, portanto vamos resolver a equação em função de a. Nós sabemos que 2a vai ser igual então a menos vi ao quadrado a dividir por di menos vi, e então a será igual a menos vi ao quadrado a dividir por 2 vezes di menos vi. E agora sim podemos substituir as letras pelos valores respectivos. Então o vi será 13,89 metros por segundo, 13,89 metros por segundo ao quadrado, e aqui temos 2 vezes distância inicial. A minha enunciada está a dizer que é 40 metros,
e a velocidade inicial é 13,89. Ok, portanto, colocando isto na calculadora, vamos ver quanto é que dá então a nossa aceleração. Ok, 2 vezes 40 menos 4,89. Ok, portanto a aceleração será menos 3,69 metros por segundo ao quadrado. E a linha A está resolvida. Agora vamos fazer a linha B. E vamos então ler o que nos está a pedir na linha B. Considere agora que o condutor deslocar uma velocidade constante, com o módulo V igual a 60 km por hora. Portanto, na linha A estávamos a considerar uma velocidade inicial constante de 50 km por hora. Agora nós temos uma velocidade de 60 km por hora, portanto temos de fazer a conversão para metros por segundo novamente. Quando a vista ao peão está igualmente a uma distância DI da passadeira, a distância mantém-se. Se a aceleração do veículo durante a manobra de travagem for A igual a menos 4 metros por segundo, calcule-se o condutor consegue travar sem atropelar o peão, ou em alternativa, com que velocidade atropela o peão. Ok, portanto, primeiramente, antes de mais nada, vamos converter a velocidade para as unidades que nos dá mais jeito, que neste caso será metros por segundo. Portanto, velocidade inicial, a dizer que é 60 km por hora. Isto será 60.000 a dividir por 3.600 metros por segundo. Colocando isto na calculadora. Dará então 16,67 metros por segundo. Ok, portanto a velocidade está convertida. Agora vamos analisar mais cuidadosamente o enunciado. Portanto, quando a vista ao peão está igualmente a uma distância de igual a 40 metros da passadeira. Aqui nós estamos a considerar também o tempo de reação. Portanto, não nos podemos esquecer isso. E então, podemos dizer que a distância de ligação já foi calculada, mas agora temos de considerar uma nova velocidade VI. E então, com base na linha A distância de reação seria igual a VI. E o ΔX, que é o deslocamento do carro desde o momento em que começa a travar até o momento em que atinge a passadeira, será igual a DI menos a distância de reação. Que isto é igual a DI menos VI. E também nos está a dizer que a aceleração durante a manobra de travagem é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ok, portanto, neste caso damos a aceleração, sabemos qual é a velocidade inicial, sabemos o deslocamento, queremos saber a velocidade final. Portanto, a velocidade final, se for zero, para este deslocamento, ou seja, quando o veículo atingir a passadeira, se a velocidade final se for a zero, significa que não atropela o peão e consegue imobilizar o carro antes de chegar à passadeira, ou no momento em que chega à passadeira. Se for maior que zero, consideramos que atropelou o peão e vamos ver qual é que será essa velocidade. Ok? Portanto, aqui não sabemos o tempo, nem nos dá informação acerca do tempo, mas existe uma equação, que é a equação de Torricelli, que nos permite determinar a velocidade final sem termos em consideração o tempo. E esta equação será velocidade final ao quadrado, que será igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2a x menos x0, que será o nosso ΔX. E então, esta equação pode ser derivada a partir da equação das velocidades e da posição, e eu posso fazer esta demonstração. Portanto, nós podemos fazer um sistema de equações. Aliás, vamos ver a equação da posição. Portanto, temos x, que é igual a x0, mais v0t, mais 1 meio de at ao quadrado. Certo? Eu até vou por aqui uma nota... Peço desculpa, portanto, vou por aqui uma nota a dizer que é a demonstração desta equação de Torricelli. E já passamos para o exercício. Neste exercício vamos utilizar esta equação. E então, pronto, sabemos que
A equação das posições é definida desta forma. Agora vamos resolver a equação em função de t. Portanto, reorganizando os membros desta equação de forma a termos uma equação quadrática, pode ficar desta forma. Menos x menos x0. Porque repara que seria x0 menos x, mas eu quero x menos x0 para dar o delta x. Portanto, aqui meto um sinal menos atrás. Isto vai ser igual a zero. E agora podemos aplicar a fórmula resolvente em função de t. Fica menos v0 mais ou menos raiz quadrada de v0 ao quadrado menos 4ac. Aqui está, portanto, aqui vai ficar mais 4 vezes 1 meio de a vezes x menos x0, dividido por 2a, que será então apenas a. Como t é maior que 0, verificamos aqui que não queremos o sinal menos, vamos usar apenas o sinal mais. Portanto, isto seria menos v0 mais raiz de v0 ao quadrado mais 2a x menos x0, dividido por a. E agora, na equação de velocidades, que é definida desta forma, podemos substituir o t por esta expressão que nos deu, e ficaria então v é igual a v0 mais a vezes, agora temos menos v0 mais raiz de v0 ao quadrado mais 2a x menos x0 a dividir por a. Portanto, temos aqui um a multiplicar e um a dividir, corta. E isto vai ficar então v igual a v0 menos v0, que aqui também vão cortar o v0, mais raiz de v0 ao quadrado mais 2a x menos x0. E então vamos ter v igual a raiz de v0 ao quadrado mais 2a x menos x0. Para tirarmos a raiz de um lado das equações, podemos colocar ambos os lados da equação ao quadrado e ficaria v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a x menos x0, que é então a equação de Torricelli que nós vamos usar neste exercício. Ok? Portanto, queremos saber a velocidade final? Então, a velocidade final vamos querer saber, que é a velocidade em que o carro vai chegar à passadeira. Sabemos a velocidade inicial. Vamos pôr então velocidade inicial ao quadrado, que será então 16,67. A aceleração também nos é dada. Vezes ΔX, que também sabemos que o ΔX será DI menos VI. Portanto, podemos substituir DI menos VI. Ok? E agora podemos substituir os valores. Então, VI é 16,67. Portanto, aqui podemos pôr 16,67 ao quadrado. Menos 2 vezes a aceleração é 4. Portanto, é menos 4. Portanto, aqui fica menos 2 vezes 4. Vezes 40 menos 16,67. Isto vai dar o VF ao quadrado. Portanto, depois temos de pôr a raiz. E então, o VF, que vai ser a raiz desta expressão, vamos pôr isto tudo na calculadora e ver quanto é que dá. Espera aí um segundo. Então, a velocidade final não é 0, é maior que 0. E então, quando chega à passadeira, chega a uma velocidade de 9,55 metros por segundo. Ok. Agora está-nos a pedir a velocidade
em km por hora. Portanto, sabemos que a velocidade final é 9,55 metros por segundo. Isto vai ser 9,55 vezes 10 levantado a menos 3, para dar em quilómetros, vezes 3.600. Ok? E vamos ver então quanto é que isto dará. Dá então 34,39 km por hora. E está resolvida então a linha B.